Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Na aula de número 98, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Essa aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma palavra introdutória, queremos tomar no profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 30, que diz: Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nós entendemos aqui que Nabucodonosor, ele, ao proferir essas palavras, tropeçou na sua soberba. Nós percebemos que logo depois desse fato, Deus o visitou e determinou que ele seria como animal, comeria erva como animal e o orvalho cairia por sobre ele por um período de 7 anos. Então, muito cuidado com a soberba, porque o fato de nós termos capacitação, o fato de nós sermos experientes, nunca pode nos colocar numa situação de egocentrismo, achar que nós somos bons, que nós merecemos aplausos, que nós realizamos, que nós fazemos, porque nós temos essa condição, essa capacitação. O que nós podemos dizer é que, miseráveis homens que somos, se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida. Sem Deus, nada, absolutamente nada podemos fazer. E a altivez, a soberba, ela precede a queda, né? Deus não se agrada da pessoa soberba. Estamos falando sobre família 2, estudando nesse assunto, e agora nós queremos trazer uma abordagem sobre a vida sexual do casal. Então, a vida sexual dentro do casamento, né? Evidentemente, nós queremos tomar a partir de Provérbios, no capítulo 5, versículos 19, ou melhor, versículos 15 até o 19, que está escrito: Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora das tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Seja para ti somente e não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito o seguinte: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 9, está escrito o seguinte: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, ou seja, sua vida de vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Ainda em Cantares, no capítulo 8, versículo 7, está escrito o seguinte: Há muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa por amor, ou pelo amor, seria de todo desprezado.
Também em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos 3 e 4, está escrito o seguinte: o marido conceda à mulher, glórias ao nome do Senhor, o marido conceda à mulher o que é devido, e também semelhante a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Tomamos também Provérbios no capítulo 6, versículos 25, o 29 e o 32, que está escrito o seguinte: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Versículo 29. Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Queremos tomar também Provérbios no capítulo 9, versículos 17 e o 18, que está escrito: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Ele, porém, não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amados, é claro que essas palavras que nós lemos, todas elas trazem um único ensinamento, que cada homem tem que ter a sua própria mulher e cada mulher tem que ter o seu próprio homem, né? Deus não admite nem de longe o adultério, que o homem tenha duas ou mais mulheres e a mulher tenha duas ou mais parceiros, né? Então isso é fruto de pecado, isso é fruto de uma vida promíscua, isso é fruto de querer se conduzir através de tradição, através de circunstâncias que desagrada totalmente ao Senhor, né? Então não é a cultura que nós vivemos que vai definir o que nós podemos ou não podemos fazer, e sim a palavra do nosso Deus. Aliás, falando em cultura, e dentro dessa abordagem que estamos falando sobre sexo, a vida sexual no casal, na Idade Média, alguns escritores deixaram registrados que a atividade sexual era fruto do pecado original, de forma que não podiam praticar o sexo na segunda-feira, porque era o dia das almas. Não podia praticar sexo na terça-feira, porque era o dia da Senhora. Não podia praticar sexo na quarta-feira, porque o dia comemorativo da última ceia, ou melhor, não podia praticar sexo na quinta-feira, né? Porque era o dia comemorativo da última ceia. E não poderia praticar o sexo na sexta-feira, porque lembrava o dia da crucificação de Jesus. Não podia praticar sexo no sábado, porque era o dia do arrependimento, e não podia praticar sexo no domingo, porque era o dia da ressurreição. Comemorava-se isso, né? Eles diziam isso. Então, nós vivemos hoje uma sociedade em que os valores morais estão abalados muito, né? E recebemos através da mídia, no que se refere a sexo, uma distorção descarada, desregrada e maligna, ao ponto do sexo ilícito tornar-se uma indústria sem nenhuma censura, rendendo bilhões de dólares aos filhos estranhos, a esses que promovem essa indústria do sexo ilícito, né?
Muitas vezes, hoje, uma banca de jornal, ou até mesmo a internet, até os próprios outdoor, né? Os anúncios, as propagandas, por exemplo, passa a ser um verdadeiro apelo à imoralidade, à promiscuidade e, consequentemente, à violência, né? Uma novela, por exemplo, na televisão passou a ser um cálice de veneno oferecido e provado diariamente por milhares de lares espalhados por todo o mundo, onde essa novela exalta-se, né, o quê? O adultério, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo. Exalta-se nessas novelas o quê? A separação de casais, relacionamento entre pai e filhos, relacionamento sexual, estou dizendo, né? O sexo totalmente exposto, pervertido, as dançarinas ali com as suas partes íntimas à mostra, né? Sem nenhum recato, e isso sendo provado por muitos lares brasileiros, infelizmente. Garotas começam a zombar de uma colega em uma rodinha na sua escola, né? Conta-se então esse fato em um bate-papo e elas dizem: ah, você ainda é virgem? Isso é cafona, você vive fora do seu tempo, né? Você não curte a vida. Porém a moça, ela que está sendo ridicularizada, ela responde e diz o seguinte: a qualquer momento que eu quiser, eu poderei me tornar como qualquer uma de vocês. Porém, nenhuma de vocês poderão tornar-se no estado em que eu estou agora. Estado de virgindade, né? Quer dizer, isso é aquilo que virou tabu, isso é graça, isso é vontade de Deus, que você seja inviolável, né? Ninguém pode te ridicularizar porque você